A vida nos prega tantas peças, por que será que nós temos que se fazer forte o tempo todo? Essa foi uma pergunta que chegou na nossa página Filósofo Nilo Deis. Não acho que a gente precise se fazer forte, eu acho que nós precisamos se fazer seres humanos, demasiadamente seres humanos. Estarmos prontos para chorar, estarmos prontos para o luto, para a euforia e a alegria da conquista, da realização. A vida realmente é isso. Caótica, muito caótica, bem complexa mesmo. Acontecem infortúnios nesse mundo agressor que muitas das vezes foge ao nosso poder de decisão. No entanto, boa parte da condição daquilo que somos e vivemos está relacionado às tomadas de decisões que nós temos, não tem jeito. Existem problemas na vida que nós quem criamos, e existem problemas na vida que surgem, da natureza da vida. Por exemplo, problemas de saúde, muitas das vezes pode estar relacionado com o próprio organismo, problemas hereditários ou sedentarismo, e por aí vai, uma série de coisas para o problema saúde. E os infortúnios do mundo externo, como, por exemplo, as guerras no mundo, os problemas econômicos, políticos, estão fora do nosso alcance de dominar isso de forma macro, dá para dominar por dentro. E os problemas de relacionamento, também está sob o nosso controle. O que a gente não pode, aonde a gente não pode se perder? Entendo que temos que sofrer, temos que sorrir. Não podemos nos perder da nossa essência, do nosso princípio, daquilo que acreditamos. Então, se nós temos problemas pessoais com relação ao outro, então eu tenho que consertar isso, porque isso tem envolvimento com a deusidade, no sentido espiritual, a minha espiritualidade, com o Deus, o Criador de todo o universo. Não a religião, mas Deus. Então, se eu tenho problema com relação a outras pessoas, ali está envolvido o modo como eu falo com a pessoa, o modo como eu... meu cabelo está até... estou velhinho, faz parte. Como eu me relaciono, como eu converso, a forma como eu me coloco, tudo isso está envolvido. Eu tenho que me policiar e me guardar e me educar. Por quê? Porque muitas das vezes nós seres humanos somos agressivos na hora de falar e falamos alto, falamos com alto poder de defesa para nos defendermos de uma acusação ou nos defendermos num ponto de vista. E nem sempre é necessário, às vezes o silêncio basta. Maquiavel já ensinou isso no próprio livro do Príncipe. Nós devemos saber lidar com os infortúnios, com os agressores, através do silêncio, através do desprezo. Não desprezar no sentido que essa pessoa não tem valor para você, mas porque não vale a guerra. Tem guerra que não vale a pena. Deixa que a guerra aconteça só dentro daquela pessoa. Ela vai ver o teu silêncio e em algum momento ela vai cessar de falar. E aí ela vai querer escutar. Quando a guerra termina, aí dá para conversar. Enquanto tiver guerra não tem diálogo, só tem conflito, porque você vai debater isso no mundo das relações. Agora, o porquê que nós temos que enfrentar tudo isso? Porque somos seres humanos. E nós não temos a ciência de tudo. Nós temos informações científicas de diversas coisas no mundo, de diversas verdades. E temos aí descobertas aos montes. Quem pesquisar tem que tomar cuidado de não generalizar uma coisa que acabou de descobrir, porque aquilo que você acaba de descobrir, de repente tem outros estudos também científicos que podem bater de frente com aquilo e acrescentar ou diminuir, enfim, trazer ali uma certa discussão para a própria academia ou para os que forem discutir a coisa julgada. Então o mundo é tão complexo, nada é fácil de ser explicado, ninguém pode ter certeza absoluta. Por exemplo, teve uma pessoa, só para finalizar, que me falou da palavra J, Jesus Cristo, Jesus. A palavra J não tem tanto tempo quanto o cristianismo, o cristianismo tem mais de 2000 anos, a letra J foi colocada há tantos anos atrás, antes Jesus não era o nome Jesus, era outro nome. Então a pessoa às vezes sem entender o porquê que hoje Jesus tem a letra J, mas naquela época o nome tinha outro nome, ela não fazendo a pesquisa correta, ela vai acabar falando que nunca existiu o Jesus, porque existe também a figura do, por exemplo, Jesus mitológico e Jesus humano, a pessoa, a persona.
Mas isso é uma outra discussão. Mas o que eu quero dizer com isso? Para tudo existem pesquisas. Então você vai entender que muitas das coisas foram adaptadas ao nosso país, as letras começaram a surgir, né? Existem textos, pupilos, pergaminhos, fragmentos de outras épocas, de outros povos, com outra linguagem. As representações das palavras, elas mudam conforme a civilização, a época e o tempo. Então, quando, por exemplo, você vai ler, até na leitura de um livro, você tem que tomar cuidado, porque você não pode ler com o seu entendimento. Você tem que ler para fidelizar a intenção de quem escreveu, para você compreender a intenção de quem escreveu. Aí depois sim você vai fazer uma crítica literária com a sua visão. Mas na leitura de qualquer tipo de texto, de livro, Bíblia, seja o que for, é entender o autor, para depois você criticar no sentido da crítica literária, se é que você consegue fazer isso. Se não, também está tudo bem, só tem que tomar cuidado. Mas enfim, finalizando, gente, eu acredito nisso daí, tá? Que nós devemos aprender a lidar com os infortúnios, com a tristeza e com a alegria, de forma que ela vai vir todo dia, né? Ou quase todo dia. E basta a gente se divertir nessa pequena passagem, curta passagem, e procurar nos tornarmos seres humanos melhores. É difícil, mas é possível.